trazido aqui palavras, irmãos, eu tenho tomado muito cuidado, eu tomo muito cuidado em trazer palavras que o Espírito me dá, amém? E às vezes eu tenho sentido muito a intervenção de Deus sobre a minha vida, eu tenho estado muito feliz por isso. Deus tem me dado palavras para trazer para este povo, eu peço a Deus, eu oro, e Ele então me dá aquilo que eu devo falar aqui. E quantas das vezes Deus me dá uma palavra e eu falo, Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Graças a Deus eu entendo que não falta capacidade minha para poder transmitir aquilo que Deus quer transmitir. Mas o Espírito Santo tem nos capacitado, tem nos dado graça, e eu me esforço ao máximo para transmitir o que o Espírito Santo está falando, amém? Eu sempre falo e repito, toda palavra que a gente fala aqui, irmãos, é ensinamento, não quer dizer que esteja acontecendo. Quem está entendendo? Amém. Toda palavra que a gente fala aqui é para ensinamento, porque o pastor, se ele for, o pastor ele conhece um pouquinho de cada vida, amém? Então, se eu for medir palavras, se eu tiver preocupação de não falar uma coisa que vai tocar na Elaine, eu não posso pregar mais a palavra. Quem está entendendo? Amém. Amém? A Elaine fala comigo um probleminha, a Glória fala comigo outro probleminha, a Daniela fala comigo, a Alessandra fala comigo, a Vera fala comigo. Aí todo mundo fala. Aí se eu for medir alguma palavra, se eu falar, isso vai achar que é para ela. E eu não posso pregar mais a palavra. Amém? Então, quando nós pregamos a palavra, eu estou ensinando a palavra. Se o Espírito Santo dá uma pauladinha em você, com ele mesmo, você reclama com ele. Não fala nada comigo não, amém? Uma coisa que eu faço, irmão, eu não tenho medo de pregar a palavra de Deus não. Eu não tenho medo, eu falo aquilo que Deus colocar no meu coração. E tenho tido muitas experiências, vou contar daqui a pouco. Uma que eu tive ontem, o que Deus fez ontem. E a pessoa vai ver que dá testemunho. Depois eu vou contar para os irmãos, amém? Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, queremos te pedir, em nome de Jesus, toma nossas mentes, toma nossos corações, Senhor, abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, que a Tua palavra entre na nossa mente, venha transformar o nosso coração, transformar as nossas vontades, transformar aquilo que nós somos, em nome de Jesus. Senhor, toma cada um de nós aqui, aquele que está caminhando nesse lugar, dá livramento, traz baixo dos esconderijos do Altíssimo, fala com cada um de nós através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Milagre Jesus, sei que Tu irás passar por aqui. Glória a Deus, aleluia, comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem Te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, e tudo de Deus te sairá. No caminho do milagre estou, sei que Tu irás passar.
meus irmãos que orem por mim. Amém? Porque a gente está no fronte de batalha e precisamos muito das orações dos irmãos. Não esqueça de orar e pedir pelo seu pastor. Ontem eu fui na casa de uma pessoa orar, um negão desse tamanho, vai vir aqui dar o testemunho. Você lembra do garotinho que eu falei que ele tinha orado e Deus fez algo? E veio, porque o Senhor nos fala quando vai orar. E esse rapaz, eu fui na casa dele, uma ferida na terra dele gigante. Eu acredito em profecia. Deus tem me dado graça, entendeu? E eu fico vendo algumas pessoas que não vendo os outros, isso foi trabalho de feitiçaria. Mas quando eu cheguei na casa daquele rapaz, que ele falou: "Aqui, pastor, a minha perna não fecha", um rapaz novo, e aprendi algo muito interessante com ele. Ele não é crente, e eu estou pregando na obra, ele trabalha na obra e mandou ir na casa dele. Aí ele chegou e falou: "Olha como é que Deus trabalha." Ele era foragido da polícia, ele foi envolvido com tráfico, tudo, ele era foragido. Então ele nunca tinha orado na vida dele. Aí um dia ele chegou e dobrou o joelho dele dentro da casa dele e orou, falou: "Deus, eu estou cansado dessa minha vida." Você contando para mim antes de eu orar por ele: "Eu estou cansado dessa minha vida, Deus. Eu queria que o Senhor desse um rumo na minha vida." Ele falou que foi a primeira vez que ele dobrou o joelho na vida dele. E ele falou com Deus. Quando ele saiu de casa, ele foi para um posto de saúde, que tinha que pegar um remédio para essa perna dele. E quando ele chegou no posto de saúde, o policial que tinha prendido ele estava lá dentro, apaisando, e reconheceu ele. Aí prendeu ele. Prendeu e levou ele preso. Aí ele foi, estava foragido, ele tinha que cumprir mais 2 anos de pena de cadeia. Então ele foi, chegou quando ele falou comigo, quando a gente chegou, foi eu e o Gabildo lá. E quando ele chegou na cadeira, ele falou assim: "Meu Deus", ele não falou com ninguém, ele falou: "Meu Deus, foi a primeira vez que eu orei na minha vida. E eu sou preso." E ele não entendeu nada, ele ficou 2 anos preso. Aí ontem ele falando: "Poxa, pastor, olha só, eu fiquei 2 anos preso, cumpri a minha cadeia, saí. Hoje Deus abriu a porta para mim na Concrejado, uma empresa grande. A empresa pagou cursos para ele. Hoje ele trabalha, ganha um bom salário. Por quê? Porque Deus fez com que, se ele não tivesse cumprido aquela pena dele, provavelmente ele estaria novamente no tráfico." Mas eu falei: "Então Deus ouviu a sua oração." Porque Deus ouviu, porque Deus é assim. Primeiro Deus bagunça para depois arrumar. E eu fiquei muito feliz com ele. E nós fomos orar. Mas na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei: "Irmão, é difícil ver um homem cair endemoniado. Mulher é mais vulnerável, Satanás pula para dentro. Para um homem cair endemoniado é porque o negócio está feio mesmo." Então quando eu olhei, eu falei: "Meu irmão, isso é um trabalho de feitiçaria que fizeram para você." Eu não sou, irmão, mas Deus nos mostra as coisas. Uma vez eu estava em casa com a minha esposa, fomos fazer um culto no lar, dentre muitas revelações, veio agora na minha mente, e a gente junto para fazer um culto no lar, e começamos o culto, Deus falou comigo. Eu falei: "Elaine, está vindo 2 mulheres ali, elas vão entrar aqui, quando elas tocarem na campainha, eu vou falar para elas que a gente está fazendo um culto, para elas participarem do culto. Elas não vão querer participar do culto. Aí eu não vou deixar elas entrarem, elas vão ter que ir embora." Aí a gente ficou calado, eu, minha esposa e meus filhos, culto no lar. 5 minutos depois que eu falei, mais ou menos, 5 minutos depois a campanha toca. Quando a campanha tocou, as 2 mulheres: "Oi, pois não? Não, que a gente queria falar com a moça do bolo." Eu falei: "Ó, nós estamos fazendo um culto no lar. Se vocês quiserem entrar e participar do culto, vocês vão ser bem-vindos." Ela falou: "A gente não quer participar, não, a gente quer falar com ela." E Deus me deu a direção para fazer aquilo, porque eu não entendi, mas Deus me deu a direção. E eu falei: "Olha, nós estamos fazendo um culto no lar. Se vocês quiserem entrar, vocês entram. Pode deixar ela chorar, meu irmão, fica aqui dentro." Não, eu vou falar com ela. Tá, eu deixo ela aqui dentro. "Se vocês quiserem entrar, vocês podem entrar, mas eu não vou parar o culto." Então a gente veio outra hora. Aí meus filhos ali, foi uma experiência para os meus filhos, entendeu? E eles viram que realmente Deus revela. Então eu creio que Deus revela. Só que a gente tem que ter bastante restrição. E quando eu falei para esse rapaz: "Isso é um trabalho de feitiçaria." Quando eu acabei de falar, eu falei: "Senhor, eu não gosto de falar uma coisa sem o Senhor dar uma confirmação." Eu falei: "Olha, se for um trabalho de feitiçaria mesmo, o diabo vai manifestar agora." Quando eu botei a mão na cabeça dele, irmão, aquele demônio manifestou uma coisa horrível, horrível, sabe? Uma coisa horrível. Eu não tenho ideia, uma coisa, o ódio que aquele maldito ficava olhando para minha cara, entendeu? E ali a gente expulsou aquele demônio dele e eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, no meu corredor, eu vi
algo horrível, não tem nem como descrever. E eu cheguei, quando eu entrei em casa, o que eu fiz? Com a roupa que eu estava, dobrei meu joelho e fiquei 1 hora, entendeu? Que eu vi na cara dele a fúria de Satanás comigo, entendeu? A fúria dele, o olhar de ódio que ele ficou, mas tem que cair por terra. Crente que anda com Deus, o demônio manifestou, cai de joelho. Só se tu não estiver com a vida com Deus, aí tu passa vergonha, mas não tem essa. Pode ser legião, o demônio pode ser for. Em nome de Jesus, quem o mais forte é Jesus, entendeu? Então, eu necessito das orações dos irmãos. Amém? Eu necessito muito, os irmãos orem por mim, para que Deus possa nos guardar, para que Deus possa nos proteger. Satanás ele fica procurando brechas, então que os irmãos orem pelo seu pastor, amém? Eu estou no fronte da batalha e esse homem vai vir aqui dar um testemunho, porque aquela ferida foi satânica. E eu tenho certeza que aquela ferida vai secar e ele nunca mais vai ter aquela ferida. Ele vai ter que eu falei, fulano, Deus vai te curar. Tu vai lá na igreja dar um testemunho? Ele falou, vou. Então tá bom. Assim como o garotinho veio aqui e deu testemunho, ele vai vir aqui também, tá bem? E a outra, que é o tema da palavra hoje, provavelmente vou falar segunda, domingo também. Eu encontrei com uma irmã na rua esses dias, uma mulher serva de Deus, uma mulher serva do Senhor, e quando eu vi ela estava, não parecia mais, o semblante de Cristo desapareceu. E eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Meu irmão, está diferente. E ela falou assim, pastor, sai da igreja. Eu falei, por que, meu irmão? Eu tive uma discussão lá com uma pessoa, aí começou a querer contar. Eu falei, não, esquece o problema. Mas foi por quê? E eu comecei a falar com ela e ela se decepcionou na igreja e saiu. Aí eu desci dali, isso foi ontem, e eu fiquei pensando, Senhor, pode uma pessoa que vivia na tua casa, pregava a tua palavra, era uma bênção, por causa de um problema assim, a pessoa se afasta, larga a tua casa. Quando foi hoje de manhã que eu abri a Bíblia, Deus me deu essa mensagem aqui. Queria que você abrisse em Marcos 8. Marcos 8. Marcos 8. Marcos capítulo 8. Todos acharam? Hoje é um culto de palavra. Todos acharam? Pode deixar bonitinho aí, não esqueça colar não, tá? O irmão só presta atenção aqui, ó. Pode deixar, presta atenção só aqui para você aprender, amém? Marcos 8, vamos começar a partir do versículo 10. Diz assim: e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanua. E saíram os fariseus e começaram a discutir, diga discutir, com ele, Jesus, pedindo-lhe um sinal para o tentarem, um sinal do céu para o tentarem. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará um sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo nenhum pão. Diga, esqueceram. O versículo 15. E ordenou-lhe dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O 16. E discutiam entre si, dizendo: e por que não temos pão? E diga, e discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que discutis que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste nada? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7
entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levaste? E disseram-lhe 7. E disse-lhes: como então não entendeste? Amém? Irmãos, nessa passagem, Jesus encontrou com os fariseus. Diz a Bíblia que os fariseus discutiram, diga discutiram, com Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Suspirando bem forte. O que quer dizer isso? Irritou Jesus, perturbou Jesus aquele confronto com os fariseus. A Bíblia diz que Jesus suspirou bem forte e então foi educado com os fariseus. Nos outros versículos, a Bíblia diz que os discípulos começaram a discutir entre si porque esqueceram o pão. A Bíblia diz que Jesus, vendo a discussão, falou assim: por que vocês estão discutindo entre si? Não se lembra o que nós fizemos ainda agora? O que Deus me fez entender? Esta moça, preste obra, Alessandra, que esse é aquele do amém? O poder ler aqui que está. O que a gente aprende com isso, irmãos? Nós, como igreja, nós somos seres humanos. É possível e é quase impossível que não tenham confrontos, discussões entre membros da igreja. Quando aquela mulher falou para mim que ela se desfiou porque ela discutiu com uma pessoa e ela saiu da igreja, eu falei: minha irmã, mas a irmã não pode fazer isso. A irmã, por causa de Jesus, agora a pessoa está lá dentro da igreja e a irmã está desfiada. E ela parece, num ato de autocomiseração, Satanás jogou a seta na mente dela, simplesmente ela saiu da igreja. E no outro dia, quando eu abri a Bíblia, apareceu essa passagem, Jesus mostrando que os discípulos discutiram na frente dele. Do lado de Jesus tinha Pedro, que era meio doido. Do lado de Jesus tinha 2 discípulos que só pensavam em carne. Do lado de Jesus tinha Judas, que era ladrão. Tudo isso do lado de Jesus. E aqui os discípulos acabaram de experimentar, Adriana, um grande milagre. Eles vinham numa sequência tremenda de milagres, de coisas extraordinárias, e a Bíblia diz que eles discutiram, e foi feio, porque está registrado aqui. Houve uma discussão muito forte. Por causa de quem que eles discutiram? Olha o que diz o versículo 14: e eles esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo nenhum pão. Eles discutiram porque esqueceram de levar pão. Os discípulos discutiram. Eles tinham acabado de vir da multiplicação de pães. Eles tinham acabado de vir de um milagre onde Deus multiplicou pães para centenas e centenas de pessoas. Porque eles não levaram pão, Satanás entrou e eles discutiram feio entre si. O versículo 15 diz assim: e ordenou-lhe dizendo, olha só, eles esqueceram, começou a discussão. Aí Jesus falou: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus já estava vendo que isso tudo estava acontecendo por causa da discussão que teve com os fariseus. No versículo lá em cima diz que Jesus discutiu com os fariseus. Jesus teve que respirar fundo, meu irmão, para segurar a onda. Então Jesus, quando viu a discussão, Jesus falou: olha, cuidado com os fermentos do fariseu, cuidado com o fermento do Herodes. Jesus ainda avisou: isso aí é satânico, isso aí aquelas palavras que foram faladas lá atrás, isso mexeu com vocês. Mesmo assim eles continuaram. E Jesus, eu ouvi 17, e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que vocês discutem? Não tendes pão? Não considerais nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então Jesus chamou a atenção deles mais forte. Por quê? Porque Jesus teve que intervir naquela discussão. Daniela, foi feia a discussão. Então o que Deus me fez entender? Hoje,
Muitas pessoas dentro da casa do Senhor não estão preparadas, não sabem como agir no caso de um problema dentro da própria igreja. A Bíblia diz que Jesus acalmou os discípulos. A Bíblia diz que Jesus interveio. E nós vamos ver aqui, o Espírito Santo vai me capacitar. Não deu tempo de eu preparar do jeito que eu queria, talvez domingo eu pregue de novo. Se Jesus não tivesse intervido ali, teria acontecido algo horrível. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos que estar preparados dentro da igreja, porque a igreja perfeita não é essa que nós vemos, todas elas juntas. A igreja perfeita é a que vai morar no céu. A igreja perfeita é aquela que vai se encontrar nos ares para estar com o Senhor Jesus. Dentro da igreja é quase inevitável que um dia eu ou você tenhamos algum problema, tenhamos alguma discussão com alguma pessoa dentro da igreja. E muitas pessoas, no momento de uma discussão, no momento de uma decepção, no momento de um abate, elas fazem igual essa mulher fez. Ela simplesmente sai da igreja. Simplesmente ela joga a toalha por causa de uma discussão boba. Às vezes os discípulos discutiam por causa de quê? Porque eles esqueceram o pão, irmãos. Ah, pastor, é só nesse caso aí? Não. Paulo e Barnabé discutiram feio. A Bíblia diz que João Marcos andava com Paulo e ele abandonou Paulo numa dessas viagens missionárias. Paulo então, quando ele foi sair com Barnabé para outro trabalho missionário, Barnabé falou: vou levar o João Marcos. Paulo falou: não quero ele comigo não. Por quê? Ele me abandonou lá atrás, não conta com ele não. A Bíblia diz que houve uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé que o Espírito Santo interveio. A Bíblia diz que o Espírito Santo interveio e falou: separa Barnabé e Paulo, separa um do outro. Discussão. O Espírito Santo teve que intervir, irmão, agora, porque senão o negócio ia ficar feio. A Bíblia diz que Paulo discutiu com Pedro feio, Adriano. A Bíblia diz que Pedro sentava junto com os gentios, com Paulo, que tratava bem, sentava na mesa. Para, segundo a lei judaica, um judeu não poderia sentar na mesa de um gentio. Pedro, então, quando ele estava lá sozinho com Paulo, ele sentou na mesa com os gentios. Depois, quando vieram as colunas da igreja, que eram Tiago e João, a Bíblia diz que Pedro não quis mais sentar Pedro na cara, ou seja, teve uma discussão entre Paulo e Pedro. Por quê? Porque Pedro, quando estava perto de Paulo, falava uma coisa, quando estava longe, falava outra coisa. Nós vemos na Bíblia muitas discussões. Paulo teve problema com Alexandre Latoeiro. Paulo teve problema com outras pessoas. Houve, só na vida de Paulo, várias discussões dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo? Então, discussão na frente de Jesus teve problema de relacionamento. Paulo teve com Barnabé, Paulo teve com Pedro, Paulo teve com Alexandre Latoeiro, Paulo teve com outros. Por que está registrado na Bíblia? Para que nós saibamos que os problemas de relacionamento sempre vão existir, irmãos. Nós sempre um dia vamos ter, eu já expliquei para os irmãos, comunhão é uma coisa, amizade é outra coisa. Todos nós temos que ter comunhão, nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Paulo, quando conheceu Timóteo, ele ficou na comunhão, ele conheceu Timóteo como irmão em Cristo. Mas com o passar do tempo, Paulo se tornou amigo íntimo de Timóteo. O que isso quer dizer para a gente? Tem pessoas na igreja que nós vamos ter a comunhão em Cristo. E tem pessoas na igreja que nós vamos ter, além da comunhão em Cristo, uma amizade mais afinada. E nós temos que ter a capacidade de entender que não é todo mundo que vai ter um relacionamento de amizade conosco. De repente, a Elaine é minha amiga, ela é irmã em Cristo comigo e se torna minha amiga. Aí a pessoa que não está fazendo parte desse ciclo de amizade, quem tem que entender, irmão? Comunhão em Cristo é uma coisa, amizade é outra coisa. Não é porque eu sou pastor,
a irmã Dora vai fazer uma festa lá na casa dela, ela decidiu chamar o Gerson e a Alessandra, decidiu chamar o Miguel e a Adriana, e não me chamou. Eu não posso ficar. Ué, por que ela não me chamou? Ué, e eu não vou não? Ué, por que chamou ela e não me chamou? Eu não tenho que estar na casa de todo mundo não, meu irmão. Quem está entendendo? Não é todo mundo que é obrigado a me chamar para ir na casa dele. Eu entendo que nós temos comunhão em Cristo, mas eu também tenho que entender, Adriano, que vão existir relacionamentos de amizade dentro da igreja. E se eu não for chamado para esse relacionamento de amizade, eu não posso ficar com raiva, eu não posso me entristecer e eu não posso ter nenhum sentimento de retaliação. Eu tenho que entender, não, nós somos na igreja irmãos em Cristo, mas na vida particular eles têm uma afinidade, eles entraram em uma amizade e eu tenho que respeitar isso. Quem está entendendo? Tem pessoas que se o Túlio fizer um almoço lá, aí chama o Pedro e a Janaína, não chama o cara, ah lá, o Túlio chamou só o Pedro e a Janaína, por que ele me chamou? A pessoa não entende que além deles terem a comunhão em Cristo, eles se tornaram amigos, e eu tenho que respeitar isso. Eu não posso me sentir ofendido porque o Túlio não me chamou para almoçar na casa dele. Amém? Problemas de relacionamento sempre vão existir. Temos que estar preparados para que no momento, se isso acontecer, nós sabemos o que vamos fazer. Por isso eu estou aqui ensinando para os irmãos. Nós vimos, eu falei através da palavra, os discípulos discutiram feio na frente de Jesus. Jesus teve que intervir. Paulo e Barnabé discutiram feio por causa de João Marcos. Paulo e Pedro discutiram. Paulo teve problema com Alexandre Latoeiro e foi Paulo, meu irmão. Teve outros que Paulo teve problema de relacionamento. Agora, o que não pode acontecer? Nós temos que evitar em tudo qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de problema, mas isso é passivo de acontecer. Sabe por quê, Vera? Nós somos seres humanos. Aonde entrou um ser humano, já é passivo de problema no lugar, porque entrou um ser humano. Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Um dia, pelo menos, vamos ter com alguém um problema de relacionamento. Todos nós, um dia, vamos nos sentir ofendidos por causa de alguém que fez alguma coisa, que falou uma palavra. Todos nós, um dia, vamos nos sentir ofendidos porque isso, aquilo outro. Mas o que eu tenho que fazer caso aconteça isso comigo? Caso haja uma discussão, caso haja um problema, nós vamos aprender junto com essa discussão na frente de Jesus. A primeira coisa que a gente aprende, irmãos, a primeira coisa, no versículo 14, diz assim: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo nenhum pão. A primeira coisa que a gente aprende, dentro de se houver uma discussão entre eu e algum irmão, a primeira coisa é que o problema é nosso. Jesus não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que eles esqueceram o pão, irmãos. Jesus não tem nada a ver, Jesus não teve nada a ver com eles terem esquecido o pão. Eles que esqueceram o pão, e daqui a pouco começa aquela discussão na frente de Jesus. Jesus tinha alguma coisa a ver com isso? Jesus não tinha nada a ver com isso. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós não podemos transferir problemas de relacionamentos nossos para Deus. Tem pessoas que ele tem algum problema de relacionamento, alguma discussão, bem clara que a Bíblia diz, discussão. Tem pessoas porque ele discutiu ou porque ele teve um problema de relacionamento, a primeira coisa que ele faz é como essa mulher falou comigo ontem, ele sai da igreja com coisa que o Senhor tem alguma coisa a ver com isso, meu irmão. Pessoas que têm qualquer problema na igreja, nós estamos aqui ensinando. Eu não estou dizendo que aqui dentro tem nada disso. Os irmãos de Deus, eu friso sempre, eu estou ensinando a palavra de Deus. Pessoas, qualquer problema na igreja, qualquer palavra que foi falada, qualquer situação, a primeira coisa que faz, eu não vou mais para a igreja. Eu conheço pessoa, tem um problema na igreja, eu vou aloprar. Aí começa a beber, aí começa a fazer um monte de besteira. O que Jesus teve a ver com a discussão dos discípulos? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus não tinha nada a ver com essa discussão dos discípulos. Jesus não teve nada a ver com essa discussão. Tem pessoas que qualquer problema na igreja, a primeira coisa que ele faz é transferir o problema para Deus. Deixa de orar,
deixa de ler a Bíblia, deixa de ir para a igreja, deixa os compromissos, simplesmente ele, sabe de uma coisa? A discussão foi comigo, a discussão foi com alguém, a primeira coisa que ele faz é ele chutar o balde. Eu falei para essa moça ontem, olha, eu sou muito realista, está arriscado a senhora ir para o inferno e ir para o céu, porque eles discutiram com a senhora, mas eles se arrependeram e estão lá na casa do Senhor, e a senhora largou a igreja. Quem está mal é a senhora, já está xaropando, já tá vivendo sem Deus, já está indo até para pagode, que ela me falou. Quem está prejudicado nisso tudo é a senhora. Amém, irmãos? A primeira coisa que a gente aprende aqui, se você algum dia tiver algum problema de relacionamento com alguém dentro da igreja, se um dia alguma pessoa falar uma palavra que te machuque, se algum dia alguma pessoa fizer alguma coisa que não te agrade, não transfira para Jesus, porque ele não tem nada a ver. A Bíblia diz que quem esqueceu o pão foram os discípulos. Jesus não tem nada a ver com as nossas manias, irmãos. Jesus não tem nada a ver com as nossas psicoses. Jesus não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Não pode ser assim. Qualquer coisinha, eu vou embora da igreja, eu não vou ficar mais não, eu não vou ficar. Aí o que ele faz? Eu vou para outra igreja. Vai para lá que tu vai ver mesmo problema lá. Amém? Todo lugar que tem ser humano existe problema. Se não aqui, que em algum momento da sua vida não vai irritar ninguém, eu quero que você ore por mim. Pode levantar a mão. Pastor, eu nunca irritei ninguém. Pastor, eu nunca falei nada que desagradou ninguém. É ruim, Gelo. Vou orar por você. Amém? Então, o que a gente aprende aqui? Os discípulos discutiram na frente de Jesus, faltaram respeito com Jesus. Jesus teve que intervir. Jesus teve que chegar. O que vocês estão discutindo? Está escrito, meu irmão. Por que vocês estão discutindo? Vocês não estão vendo que eu acabei de fazer um milagre lá? Então a primeira coisa, Vera, que a gente aprende, se um dia você tiver algum problema de relacionamento dentro da igreja, não transfira esse problema para Jesus, porque ele não tem nada a ver com o nosso problema. Quem esqueceu o pão foi Jesus, foram os discípulos. Jesus não teve nada a ver. E outra coisa, a pessoa que qualquer probleminha, a primeira coisa que ele faz, eu vou embora, eu vou sair da igreja, não é convertido. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? O diácono falou alto comigo, eu não boto mais meu pé na igreja. O pastor falou aquela palavra, foi para mim, eu não volto. Que evangelho, que crente que nós somos assim? Que crente que eu sou, meu irmão? Qualquer coisinha eu falo que vou embora da igreja. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse? Qualquer probleminha, vou trocar de igreja. Se na igreja que você está, tiver tudo errado, aí sim, tu vai embora. Pede a bênção, vai embora. Agora, problema de relacionamento você sempre vai ter. Não é porque você teve um problema de relacionamento que você vai chutar o balde, não. Quantos obreiros, irmão, eu conheço, estou falando que eu tenho 20 anos dentro da casa do Senhor. Quantos obreiros, qualquer probleminha, ele que se dane a obra. Que se dane. Que não quero nem saber. Quantos obreiros param, joga tudo para o alto, um ministério, joga uma vida abençoada. Fora, Deus tinha projetos maravilhosos para ele. Por causa de um problema de relacionamento, a pessoa simplesmente sai da igreja sem a direção de Deus e paga preço. Diga comigo, paga preço. Quantos eu tenho visto, por causa de problemas de relacionamento, saem da igreja, vão para outra igreja, chega lá, é pior ainda. Aqui nós estamos começando agora. Nós vivemos em oração e jejum, para que nunca tenha isso aí. Mas esse dia eu fui pregando numa congregação, numa igreja muito grande, tinha que ver a guerra no púlpito, Gerson, para oração. Eu dobrei o joelho, aí uma de lá disse: Senhor, essa pessoa que só quer aparecer. E começou a jogar piada para outra. Eu falei: ué, isso aqui é piada. Daqui a pouco a outra foi orar, começou a jogar piada para de cá. Que evangelho é esse, gente? Que não está igual ao discípulo, não respeita Jesus. Jesus tem que ser respeitado, meu irmão. A primeira coisa que a gente aprende aqui, nós estamos ensinando a palavra. Nós não estamos dizendo o que tem. Porque se tiver, eu falo logo. Entendeu? Se você algum dia tiver algum problema de relacionamento com uma pessoa, primeiro, veja que o problema está em você. A Bíblia diz que os discípulos esqueceram o pão. Então a primeira coisa, eu também sou problemático, então não vou ficar pensando. Já reparou aquela pessoa que só joga a culpa no outro? Quem conhece pessoa assim? Tudo é os outros, nunca é ele.
Isso é uma doença mental, uma enfermidade mental, chama-se projeção. A pessoa projeta nos outros o que ela é. Um exemplo, uma pessoa que nunca ajuda ninguém. Ela nunca ajuda ninguém. Se tiver que ajudar uma pessoa e perder 1 hora de cama, de sono, ajudar ela a perder 2 horas, estou cheio de sono, a pessoa não perde tempo para ajudar ninguém. O dia que ela precisar de ajuda e alguém vier ajudar, ela não vai entender, Sheila, porque dentro dela não existe isso. Então ela vai fazer o quê? Ela vai achar que todo mundo é igual a ela, chama-se projeção. A pessoa que dá a volta em todo mundo, ele passa todo mundo para trás. Quando alguém vem fazer um negócio com ele, ele já fica, está de armação, quer me enrolar, quer me trapacear. A pessoa já vai começar a achar, porque ele faz com os outros que estão fazendo com ele. Quem está entendendo, amém? Preste atenção aqui, deixa as crianças. Ô bonitona, fala mais baixinho. Amém, irmãos? Então, dentro desse contexto aqui, a primeira coisa que nós vemos, os discípulos discutiram feios um com o outro. Jesus teve que intervir. Então a primeira coisa que a gente aprende, o primeiro passo, caso você tenha algum problema dentro da igreja de relacionamento, não transfira o seu problema para Jesus. Não transfira, sabe para quê, irmão? Porque se Deus tem uma obra na tua vida e você tem um relacionamento de pessoas e você para e larga a obra, tu vai pagar um preço. Quem está entendendo isso? Então vigie, vigie. Tem pessoas na igreja que ficam esperando um motivo para largar o balde, para jogar o balde fora. Tem pessoas dentro da igreja que tudo que a pessoa vai falar é para mim. Ele está falando para mim, ele está falando para mim, é para mim que ele está falando. É para mim, ele está falando para mim. Ele quer um motivo, Vera, para sair para o mundo. Já reparou? Quase que 100% das pessoas que desviam, Adriano, e você pergunta assim, você desviou por causa de quê? Por causa do Miguel. Miguel. Mas o que o Miguel fez? O Miguel era assim, era assado. A Bíblia diz o contrário. De quem se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Eu nunca vi um desviado falar assim, eu desviguei porque eu quis ir para a Gandaia. Eu quis ficar na Gandaia, então eu desisti. Não fala não, meu irmão. Foi por causa da Luana. Foi por causa do Eduardo. O Eduardo viaja pra caramba. Não, foi por causa dele, foi por causa dele. Ei, não jogue a culpa dos seus problemas nos outros. Faça igual os discípulos. A Bíblia diz que eles esqueceram de levar o pão, começaram a discutir entre si, foi discussão feia, e Jesus não tinha nada a ver. Então, a partir de hoje, se você tiver um problema de relacionamento, é quase impossível de você não ter. Paulo teve um problema de relacionamento com Barnabé. O Espírito Santo teve que intervir, separa os dois. Paulo teve problema de relacionamento com João Marcos. Paulo teve um problema de relacionamento com Alexandre Latoeiro. Paulo diz aqui que ele resistiu Pedro na cara, discutiu com Pedro feio. Então dentro da igreja não é mar de rosa não. Dentro da igreja é cheio de pessoas difíceis, diga difíceis. Difíceis. Levante o teu dedo. Agora, levante bem alto. Agora aponte para você. Fale assim, eu sou difícil. Eu sou difícil. Por isso, todo mundo é difícil, meu irmão. Eu também sou difícil. Todo mundo é difícil. Você pode não ser difícil na área que a Vera é difícil, mas você vai ser difícil na outra área. Pode ser a pessoa mais boazinha, em alguma área da vida dela ela é difícil. Pode ser a pessoa mais boazinha da igreja, aquele que não abre a boca para nada, aquele que nem um mosquito ele mata. Pastor, eu sou tão bom que nem um mosquito eu mato, pastor. Eu abro a janela e digo, sai neném, sai filho. Pastor, eu vejo uma barata, pastor, tem que ver, eu pego a barata, arrumo uma folha, eu boto ela no habitat natural dela. Eu sou tão bonzinho, pastor. Pode ser a pessoa assim, meu irmão. Ele é problemático também. Vai ter alguma área da vida dele que ele vai esquentar a cabeça dos outros, amém? Tem uns que são abençoados, meu irmão. Tem uns que ele já irrita todo mundo mesmo, mas isso aí é do ser humano mesmo. Eu era assim. Jesus me libertou. Eu tinha raiva de mim mesmo. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprendeu aqui nessa passagem, a primeira coisa que nós aprendemos, Jesus não tem nada a ver com os nossos problemas. Outra coisa que a gente aprende nessa passagem, o versículo 19. Não, aqui, até o versículo 21 foi Jesus intervindo na discussão. Agora o versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tocando o cego pela mão,
levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos, e mandou-os para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Irmãos, o que eu aprendo aqui também? Depois da discussão, Jesus interveio. Sabe o que a gente aprende aqui nessa passagem? Que o problema ficou ali. Eles saíram dali, eles já foram, imediatamente já veio um cego, trouxeram um cego para Jesus, e Jesus curou o cego. O que eu aprendo, irmãos? Primeira coisa, se você tiver algum problema de relacionamento na igreja, não suma da igreja, não vai embora da igreja. Deus, Jesus não tem nada a ver com os nossos problemas. Segura a tua onda, fica quietinho aí, que é a melhor coisa que você faz. O que a gente aprende em segundo lugar? Que aquele problema ficou ali. Diga, ficou ali. Ficou ali. Irmãos, a pior coisa que tem é você ter um problema com a pessoa e você não matar aquele problema na hora. Nós precisamos finalizar qualquer problema. Se aquele problema, aquela discussão, a Bíblia diz que eles discutiram, se aquela discussão rendesse mais, ia impossibilitar de Jesus fazer o milagre. Sabe? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final diz assim: porque assim o Senhor ordena a bênção. A Bíblia diz: como poderão andar dois juntos se ambos não estiverem de pleno acordo? A Bíblia diz assim, ó, que é melhor a corda de 2 nós do que de um só. É melhor que sejam 2 do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. O que a gente aprende aqui nessa passagem, velho? Tem problemas, a gente tem problema, é quase impossível nós não termos problema dentro da igreja, mas o dia que a pessoa tiver um problema dentro da igreja, ele tem que ser finalizado e morreu, acabou, meu irmão. Quem está entendendo? Se os discípulos saíssem dali com a mágoa, se eles saíssem dali, um com a cara virada para o outro, Jesus não poderia estar operando o que ele operou. Por quê, irmãos? Deus só trabalha onde tem união. Deus não trabalha onde não existe união. Eu conheço as igrejas aí que a pessoa toma ceia sem falar com a outra. Eu conheço pessoas dentro da igreja, conheço um montão, que ele vai passando, quando vê o Pedro, da paz do Senhor, irmão. Aí ele já vê de costa. Aí vai apertar a mão dela só para não olhar para o Pedro. Aí daqui a pouco, quando cruza com o Pedro de novo, ih, meu sapato. Já para não olhar na cara dele. Entendeu? E ele ainda tem a cara de pau de tomar ceia. A Bíblia diz assim, ó: se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele, reconcilia-te com ele no meio do caminho. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem: problema é para ser resolvido e esquecido. Diga, esquecido. Esquecido. Se os discípulos saem dali, se aquela situação é novamente remoída, ia impedir. Se você for ver na sequência, Jesus fez uma série de milagres. Agora eu pergunto para os irmãos: Jesus estava no meio deles, foi mais fácil ou mais difícil eles abandonarem o problema? Sim ou não? Mais fácil, porque Jesus estava lá no meio deles. E nós, irmãos? E nós? E nós? O problema nós precisamos solucionar e esquecer. E esquecer. A única solução para ter vitória no problema de relacionamento é o perdão. Jesus falou assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns ao outro. Para que o problema cesse, é necessário que a pessoa perdoe. É necessário que a pessoa reconheça. Abra em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transformasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. Olha só, não adianta nada você estar dentro da igreja, louvando, cantando, se tem uma mágoa no teu coração contra uma pessoa. A Bíblia diz assim, Sheila, Hebreus, tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus. A maior arma contra Satanás é o perdão. A maior arma contra Satanás é o perdão. E Deus, Ele tem que tratar a nossa vida, irmãos. Deus, Ele tem que tratar eu e você. Não é o diabo, não. Deus vai botar um crente chato do meu lado e do teu lado. Deus vai botar um crente problemático do meu lado e do teu lado. É Deus que vai botar, irmão. A Bíblia diz que Deus prova o coração. Lá no deserto diz que Deus provou o coração do povo para ver se eles obedeceriam os mandamentos. Deus é quem prova os nossos corações. Eu antigamente, quando via alguma pessoa problemática para mim, é o diabo. Oh meu Deus, esse diabo que botou essa pessoa no meu caminho. Não, hoje Deus está me tratando a amar. Porque se eu amar o problemático, eu vou amar todo mundo. Para que um problema seja 100% esquecido, solucionado, é necessário que haja amor dentro do meu coração. E o que eu tenho que fazer? Olha o versículo 4, leia comigo. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém? A Bíblia diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Como é que eu soluciono um problema de relacionamento com uma pessoa dentro da igreja? Amando. Como é que eu vou amar uma pessoa? Eu vou ter que entender a pessoa, eu vou ter que compreender a pessoa, eu vou ter que saber que eu também tenho meus problemas. Ela pode ter umas falhas maiores do que a minha, mas eu também tenho falha na minha vida. Eu preciso, irmãos. Nós somos seres humanos. Às vezes está tutelando uma pessoa que tem um complexo de rejeição. Aí uma palavra que tu vai falar vai desabar com a pessoa todinha. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado que tem um complexo de inferioridade. A pessoa está ali, ó, de repente mostra a maior força. Tu olha a pessoa falando, irmãos, os nossos problemas estão escondidos dentro da gente, irmão. Os nossos problemas não são... Eu conheço um montão de pessoas, eu conheço um homem, meu irmão. Um cara, uma bênção. Um pastor abençoado, um homem de Deus. Ele sofreu um problema que ele chorava igual criança, queria chutar o balde. Me trouxe surpresa. Uma palavra que falaram, sabe o que falaram para ele? Tu vai morrer. Acabou com o homem. Acabou com a vida dele. Acabou. Uma palavra que falaram para ele. E eu nunca imaginava que aquele homem ia ser assim. Estava lá dentro, irmão. Estava lá dentro dele. Então do nosso lado tem pessoas assim. Para que, quando nós tivermos um problema de relacionamento, é necessário a gente pensar o seguinte: eu tenho que amar aquela pessoa. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. O amor é isso. Quer ter vitória contra Satanás? Ame. Quer ter vitória contra Satanás? Se um dia você tiver algum problema de relacionamento dentro da igreja, porque eu já mostrei na Bíblia, os discípulos caíram com pau na frente de Jesus, foi uma discussão feia. Eu já mostrei para vocês na Bíblia. Paulo e Barnabé discutindo feio. Paulo e Pedro discutindo feio. Paulo e João Marcos discutindo feio. Paulo tem problema seríssimo com Alexandre Latoeiro. É quase impossível você nunca ter um problema de relacionamento da igreja. Jonas teve um probleminha lá, porque sabe por que Jonas quis fugir de Nínive? Porque o povo ninivita, eles eram cruéis, eles eram assassinos, eles esfolavam as pessoas. Jonas, na mente dele, ele achava que aquele povo não merecia ser salvo. Jonas saiu, Deus mandou ele para Nínive, ele pegou um barco para Tarsis. O dono do navio, os passageiros do navio, não tinha nada a ver com aquela doideira de Jonas. Ia todo mundo se ferrar todo. Se uma pessoa, um crente, ele sai do plano de Deus, aonde ele bota o pé, tudo dá errado. Enquanto ele não estiver na área dele, enquanto ele estiver no centro da vontade de Deus. Quem está entendendo? Amém. Então a primeira coisa, não joga a sua culpa para Jesus. A Bíblia diz que os discípulos foram que esqueceram o pão. Eles que esqueceram, Jesus não tinha nada a ver com aquilo. Segundo, mate o problema. Não deixa Satanás botar no meu e no teu coração raiz de amargura.
Uma vez eu fui fazer um culto na casa de um advogado, presta atenção, deixa as crianças. E nós fizemos um culto na casa do advogado, a casa muito bonita. Quando nós passamos, a velhinha deitada assim no canto da cama. Eu olhei para a velhinha, fomos para a sala bonita, aquela coisa lá todinha. Já tem umas 15 pessoas no culto. E quando começamos a dirigir o culto, eu estou dirigindo o culto, deu a oportunidade, veio um poodle, pulou no colo da madame, da advogada. Quando pulou, ela pegou o cachorro e começou a fazer carinho. Aí o senhor falou comigo assim: ela ama mais o cachorro do que aquela velha lá fora. Aí eu falei: Senhor, eu não vou falar isso não faz isso comigo não. E Deus falou: pode falar. Eu falei: Senhor, essa mulher vai mandar embora, Senhor. Eu falei: Senhora, Deus mandou falar um negócio para a senhora. Por que, pastor? Deus mandou dizer para a senhora que a senhora ama mais esse cachorro do que aquela velha que estava fora. Não conhecia nada, não sabia quem era. Quando eu falei aquilo, ela pegou o cachorro e jogou pro alto. O bicho caiu no chão. Como quem diz: o que eu fiz? O que eu fiz? Ela virou para mim e falou assim: o senhor não sabe quem é ela. Eu já peguei minha amiga, eu nem quero saber. Só que Deus mandou dizer para a senhora que a senhora ama mais o cachorro do que ela. E já querendo pegar a para ir embora. E ela falou assim: ela é minha sogra, ela me maltratou a vida inteira, ela me botou para fora de casa, e agora o filho dela foi embora, e eu estou cuidando dela. Eu falei: ó, não quero nem saber da senhora, a senhora tem que perdoar ela, a senhora tem que dar a mão a ela, porque a sua vida está toda amarrada. Enquanto a senhora não perdoar ela, a senhora vai estar com a vida toda amarrada. E aí então começou a chorar. Eu tenho ódio dela. Como falou, eu tenho ódio, já era. Se a pessoa falar que está com ódio, eu, pelo menos comigo, se eu botar num, cai endemoniado. Se a pessoa falar: eu estou com ódio do Túlio, eu te garanto que se eu botar num, vai cair endemoniado. Te garanto. Já foi assim, lembra? Aquela vez, a mulher falou que tinha ódio, todo mundo: eu tenho ódio. Quando eu botei a mão, nós nunca vimos um demônio que ficava com o pescoço rodando assim. Amém? Quando eu fui embora daquele culto, nós oramos por a expulsão daquele demônio dela. Na hora de ir embora, eu falei assim: ó, a sua vida está toda amarrada, porque a senhora precisa perdoar ela. A senhora precisa dar carinho a ela. A senhora: mas eu não consigo, consegue, isso é uma guerra sua. Esse abacaxi é seu. Tem coisas que a gente tem que cuidar, né? Não adianta querer transferir para os outros, não. Fui embora, saí da casa, a última saída foi eu. Falei: olha, a senhora vai ter que tratar ela com amor, com carinho. A senhora vai ter que perdoar ela. Pastor, eu vou ver. Eu era presbítero na época. Fui embora. 3 meses depois, estou lá na porta da igreja. Pastor, presbítero, aquela moça, a advogada, está te procurando aí. Eu fui lá: oi, senhora, tudo bem? Ela: está aqui, pastor. Trouxe o cartãozinho do meu batismo. Eu quero dizer para o senhor que depois daquele dia eu comecei a tratar minha sogra com amor. Eu comecei a dar carinho nela, eu comecei a trocar a fralda nela. Quando eu comecei a amar ela, a velhinha aceitou Jesus. Quando eu comecei a amar ela, Deus levou ela. Deus levou ela, ela falou para mim assim: pastor, a minha vida desandou. Quem está entendendo? Glória a Deus. Vai resolver. Se você tem problema pendente, você vai resolver. Uma vez um irmão: pastor, eu já pedi perdão a pessoa 10 vezes e ele não me perdoa. Não precisa pedir mais não. Tu vai peça uma vez. Se ele não quiser te perdoar, amém. Você já fez a tua parte com Deus. Tu está no mundo espiritual, tu está absolvido. Amém? Agora, se ele não quiser te perdoar, você volta embora. Amém? Preste atenção. Primeiro que nós aprendemos nessa passagem: Jesus não tem nada a ver com os nossos problemas. Segundo, resolva os teus problemas. Se os discípulos não tivessem entrado em comum acordo, ia impedir o ministério de Jesus. Nós vimos que mais para frente houve uma sequência de milagres. Sabe por causa de quê? Porque o problema foi solucionado. Quando o problema é solucionado, tudo vai bem. Quando o problema é solucionado, você vai ter paz no teu coração. Se a pessoa não tiver, é com ela, mas você vai ter paz. Foi feita uma pesquisa esses tempos atrás aí, que a pessoa que guarda mágoa, ela é tendente à osteoporose, doença nos ossos, e a Bíblia diz sobre isso. Os salmos falam sobre isso, entendeu? Então procure ver. Não procure ver de vista não. Procura ver lá dentro do teu coração. Quando tu olha uma pessoa, tu ainda sente um negocinho assim? Se você ainda sente, você precisa dobrar o teu joelho. Jesus falou assim, ó: quando fordes orar, perdoai aquele que vos ofende. Uma vez eu estava com uma mágoa de uma pessoa que a vontade era aquela. E eu falei: sei, estava me impedindo, irmãos. Estava me impedindo de eu fazer a obra de Deus. Então eu orei ao Senhor. Deus veio aquele versículo na minha mente assim: a boca fala que o coração está cheio. Aquele versículo veio, o Espírito Santo fez eu me lembrar desse versículo. Aí o Senhor falou para mim assim: Roberto, inverte o versículo. Eu falei: como, Senhor? A boca fala que o coração está cheio. Ele falou: inverte o versículo. Eu falei: Senhor, o coração fica cheio do que a boca fala. O coração fica cheio da boca fala. Aí Deus falou comigo: diz que tu perdoa ela. Eu comecei a orar, falei: eu perdoo a fulano.
Eu perdoo a fulana. Senhor, eu falava o nome dela, eu perdoo, em nome de Jesus, eu declaro que eu perdoo. Irmãos, eu fui sarado. Aleluia. E eu passei isso para ela também, depois ela também foi sarada. Então, se você tem uma mágoazinha, a Bíblia chama de raiz de amargura. Por que a Bíblia não diz que é uma árvore de amargura? Por quê? Porque a raiz ela vai crescendo ao ponto da pessoa ter a sua vida totalmente paralisada porque não solucionou um problema. Ei, solucione os seus problemas. Você tem que estar com o coração limpo. A Bíblia diz que entrarão no céu os limpos de coração. Amém? Vamos para a terceira coisa que a gente aprende aqui. Primeiro, pastor, o senhor fala toda hora assim, o apóstolo Paulo falou isso aos Gálatas. Não me canso de vos dizer a mesma coisa, porque é para a segurança nossa. O apóstolo Paulo falou assim, eu falo toda vez com você a mesma coisa, para vocês gravarem. Então, diante dessa discussão dos discípulos aqui, a gente aprende primeiro que nós precisamos nunca jogar a obra de Deus, não tem nada a ver com o nosso problema. Amém? Segundo, nós precisamos matar os nossos problemas. Nós precisamos solucionar. Não saia, não vá para casa sem que você tenha um problema solucionado. Converse abertamente. Nós não somos bichos, irmãos. Nós precisamos entender. A Bíblia diz que Davi entendeu que o reino foi dado na sua mão. A Bíblia diz que pela fé entendemos que todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento. Eu preciso, a não ser que eu seja desequilibrado. Porque tem pessoas que ele está errado e diz que os outros estão errados. Aí é desequilíbrio mental. Aí é só um psicólogo mesmo para fazer um tratamento. Psicólogo não é para maluco, psicólogo é para a pessoa que está com problema e tem que fazer uma avaliação. O psicólogo vai fazer a pessoa se entender, o psicólogo vai fazer a pessoa se compreender, entendeu? Então, se a pessoa ele tem um problema e nunca ele é errado, ele tem problema. Se a pessoa ele nunca sempre os outros, irmão, não é assim. Tem um rapaz onde eu trabalho, numa empresa, todo mundo briga com ele, crente. Aí esse dia eu estava lá, aquela magrinha que vem aqui, qual é o nome dela mesmo? É. E pastor, esse irmão é só Jesus, é só prova que tem. Conversando comigo lá, ele veio falando, eu falei, irmão, aí ele surgiu comigo, já vai ligar comigo também. Já discutiu comigo, eu falei, varão, não vou discutir contigo não, faz o seguinte, reveja os teus conceitos. Que se a empresa inteira, pelo menos 4 ou 5, crente, macumbeiro, católico, se está todo mundo dizendo que você que está no problema, você é. Então você, por favor, reveja os seus conceitos. Nunca transferir os teus problemas para Jesus. Segundo, mate os teus problemas, resolva ele, para que não prejudique a tua vida espiritual. Terceira coisa que a gente aprende aqui no meio dessa discussão que os discípulos tiveram na frente de Jesus. Eles discutiram na frente de Jesus, não respeitaram nem Jesus. Eu já mostrei para vocês verem a Bíblia. Os discípulos não respeitaram nem Jesus. Irmão, tem pessoa que está perdendo a linha. Terceira coisa que a gente aprende, eles se mantiveram juntos. Quem entendeu? Irmãos, os discípulos, o bicho pegou, a discussão foi feita, Jesus teve que intervir, mas eles permaneceram juntos. Tem pessoas que ele só vai conseguir vencer no lugar que Deus plantou ele. Eu li um livro que diz o seguinte: floresça aonde você foi plantado. Floresça aonde você foi plantado. Então, se Deus te colocou aqui nesse ambiente, o seu ambiente é esse, meu irmão. A não ser que Deus te dê uma direção. Tem pessoas que ele tem um problema de relacionamento, quando ele não joga para Jesus, ele não resolve e pior ainda, ele se distancia. Aí que vem o problema. Se os discípulos tivessem se separado, Sheila, com certeza não haveria essa sequência de milagres. Você quer ter vitória? Mantenha-se junto, mantenha-se unido. Uma prova que eles permaneceram juntos é que no dia de Pentecostes todos eles estavam juntos. Uma prova que eles se manteram juntos, na hora da crucificação correu todo mundo, foi cada um para um lado, mas depois eles ficaram juntos até no final. Todos eles partiram juntos, unidos um com o outro, irmãos. Floresça aonde Deus te plantou.
Nós estamos ensinando, não estamos dizendo que nada tenha acontecido aqui, estamos ensinando. Então, quantas pessoas Deus tem um plano com ele em um lugar, e ele simplesmente tem um problema, ele joga a culpa em Jesus, ou então ele não soluciona o problema, ou então ele vai e se distancia. E o que Deus tinha para ele era ali. Quem está entendendo? Se você está numa igreja que ninguém se preocupa contigo, que ninguém está nem aí para você, se faltar um bem, ninguém te liga. Se você está numa igreja que só tem maluco, tem um montão de igreja doida aí, entendeu? Você sai de lá. Agora, sem motivo nenhum. Ah, o fulano falou uma palavra, não gostei, eu vou para outra igreja, tu vai quebrar tua cara lá também, que o problema não está, o problema é você. Os discípulos se mantiveram juntos. Por eles estarem juntos, a Bíblia diz, sabe o que? Depois da morte de Jesus, foi cada um para um lado, sim ou não? Não. Eles mantiveram juntos. Jesus morreu, eles ficaram unidos, sabe para quê? Porque eles tinham solucionado o problema lá atrás. Quando a gente não soluciona o problema, aquilo fica guardado dentro da gente, a primeira coisa que estourar lá na frente, eu vou largar todo mundo, eu vou embora, eu vou sumir, porque não sabe o problema lá atrás. Quer ter vitória? Esteja junto, floresça onde Deus te plantou. As duas coisas que o crente mais fala que menos vive: amor e união. Sabe para quê? Nós temos que ser unidos. Eu já ensinei aqui, para ter união tem que perdoar, para ter união tem que amar, para ter união tem que compreender, para ter união você vai estar certo, tem que dizer que está errado, para ter união tu vai ter que mostrar honra. Eu falei aqui um dia desse atrás aí, eu tive uma discussão, tem crente, não pastor, crente não discute, então tem que falar, tirar da Bíblia aqui. A Bíblia diz que os discípulos discutiram na frente de Jesus. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé discutiram feio. A Bíblia diz que Paulo com Alexandre Gabriel tiveram problema sério. A Bíblia diz que Pedro discutiu com Pedro, resistiu na cara. Então tira daqui. Amém? Tem pessoas que simplesmente perdem o ministério por causa de discussão. Simplesmente eles chutam tudo pro alto. Se nós não estivermos juntos, unidos, Deus não vai poder agir na nossa vida. Quem entendeu? Primeiro, os discípulos não jogaram o problema para Jesus. Segundo, eles mataram o problema. Terceiro, eles se mantiveram unidos. Para ter união, vai ter hora que você vai estar certo e você vai ter que dizer que está errado. Eu tenho um amigo meu, um pastor amigo meu, esse dia eu discuti com ele. Questões teológicas, eu discuti com ele. E ele foi e jogou na minha cara o negócio, irmão. Ah, mas no ano passado tu fez isso. Na hora eu sabia um podrão dele gigante, isso não é assim. Ele me alfinetou, tá? o Daniel. Eu sabia um negócio dele grandão mesmo. Quando ele falou, eu falei, vou jogar. Quando eu pensei, não vou falar não. Eu vou ficar quieto. Sabe o que eu falei para ele? Pastor, faz o seguinte, ora por mim, eu sou fraco. Eu estou começando agora como pastor, tenho 2 anos de pastor. Só ora por mim. Não, mas é porque tu não está bom, o senhor está certo. O senhor está certo. O senhor está certo. Só ora por mim, eu sou fraco, ora por mim. Quebrei ele, irmão. Tem um ditado que diz assim de Descartes: vince e serás feliz por um momento. Perdoe e serás feliz para sempre. Quer manter a união? Vai ter hora que você vai dizer que está errado, estando certo. O apóstolo Paulo disse que ele se fazia de fraco, se fazia de tolo, se fazia de lixo para ganhar. Amém, irmãos? Amém. Mantenha a união. Sabe para quê? O que tem que priorizar é a obra de Deus, irmãos. Tem pessoas que ele tem um problema de relacionamento dentro da igreja e ele vai embora, não quer nem saber o que vai acontecer. Que se dane que o novo convertido vai ver aquilo ali e vai ficar abalado. Que se dane. A pessoa pensa isso, Janaína. Eu não quero nem saber. Você sabia que se você tiver um problema, você chutar o balde, vai ter crente na igreja que vai ficar abalado por sua causa? Por isso que Jesus diz que deixava crescer junto o joio e o trigo. O joio, ele nasce entrelaçado no trigo. Tem pessoas na igreja hoje, irmã Glória, estão com a vida toda errada. E Deus não toca nele, sabe para quê? Porque as ovelhas não sabem o que ele está apontando lá fora. Se Deus tocar nele, as pessoas vão achar que Deus é injusto. Então Deus deixa crescer junto.
Ele vive no engano, trapaceia todo mundo, ninguém sabe de nada e Deus está só olhando ele. Cresce junto. Aí o abençoado vai dormindo, tem aquela morte mais linda. Quando ele abre o olho, está onde? Lá no inferno. Amém? Porque Deus conhece a vida de cada um lá fora. Não é aqui dentro, não. O crente vai para o céu, não é dentro da igreja, não. O crente vai para o céu pelo comportamento dele lá fora. Porque tem pessoas que Deus colocou do teu lado que se você perder ela, tu vai se arrebentar todinho. Sabia disso? Tem pessoas que a Bíblia diz, eu li um livro, A Lei do Reconhecimento, diz que Deus coloca as pessoas perto da gente que vão nos ajudar. Quem ouviu isso? Diga amém. Deus vai colocar perto de mim pessoas que vão me ajudar. Deus vai colocar perto do Túlio pessoas que vão ajudar o Túlio. Deus vai colocar perto da Dona Dora pessoas que vão ajudar a Dona Dora. Às vezes, por causa de um problema de relacionamento dentro da igreja, a pessoa pega e vai embora, e as pessoas que Deus ia usar para ajudar ela são aquelas que ela abandonou, irmãos. Aí chega lá fora, eu conheço um montão de crente, irmão, está todo no pecado hoje por causa disso, porque não está preparado para uma briga, Luana, dentro da igreja. Nós, dentro da igreja, os discípulos discutiram na frente de Jesus, meu irmão. Aí a pessoa não sabe o que vai fazer. Aí a pessoa vai, não, fica quietinho, mantenha-se junto dos irmãos, mantenha-se calado, deixa que Deus é que vai agir, Deus é que vai fazer justiça, Deus é que vai cuidar. Amém? E para terminar, o que a gente aprende aqui, nunca tente inflamar alguém a seu favor. Nunca tente inflamar. Se eu tenho um problema, eu tive um problema há um tempo atrás aí. Quando a pessoa vinha até mim e falava a história que a outro lado falou, falou, isso é mentira, não é verdade não. Não foi isso aí que aconteceu não. Ó, já que a pessoa te falou, eu vou te falar o que aconteceu. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Agora teve várias pessoas que ouviram o outro lado da moeda, chegaram perto de mim, eu sei um negócio grandão também para falar da pessoa, que se eu generalizar algum crente, como pastor, como tudo, eu fico calado. Pessoas chegam, está aqui me esconde testemunho, ia lá em casa, pastor, o que você sabe mais da igreja? Pastor, o que houve? Poxa, eu ouvi isso. Não, mas deixa para lá, foi assim, ouviu? Amém, Deus abençoe. Sabe para quê, irmão? Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu não posso ficar inflamando pessoas contra o meu desafeto. Quem ouviu isso? A Bíblia diz assim no Salmo 105, se não me falta a memória: aquele que difama o seu próximo às escondidas, Deus o destruirá. A Bíblia diz em Provérbios que 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se eu tenho um desafeto, eu não posso nunca estar contaminando as pessoas do meu lado. Deixa o outro falar. Deixa o outro falar. Aí eu tenho um problema de relacionamento com o Pedro. A gente tem um problema de relacionamento. Aí daqui a pouco, olha só, o Pedro, isso. Começa a inflamar o Pedro para ela. Eu estou fazendo o quê? Estou contaminando. Se você tiver algum problema de relacionamento, aqui a palavra é de preparação. A palavra é de você, como é que se fala aí de tratamento de saúde? Prevenção. Preventivo. Entendeu? Então, nós estamos aqui dando uma palavra preventiva. Tudo isso baseado, Luana, numa moça que conversou comigo ontem, que ela teve um problema de relacionamento na igreja e ela simplesmente, com raiva, de uma maneira de autocomiseração, saiu da igreja. Hoje está enchendo a cara, uma serva do Senhor ungida, está enchendo a cara, está em dedo de pagode, está indo para outro lugar, e a pessoa que ela discutiu está lá na igreja, se arrependeu, vai morar no céu. Então, hoje, nós vimos dentro da Bíblia que os discípulos discutiram na frente de Jesus. Jesus teve que intervir. Discutiram por causa de bobeira. Quanta gente, irmãos, larga a igreja por causa de bobeira. Que evangelho é esse? Por causa de uma palavra, por causa que alguém brigou com o filho. Eu conheço uma mãe que eu peguei os filhos também dessas crianças aqui, eu era dirigente das crianças na época, e as crianças zoavam na igreja, e a gente estava ali, todas as mães, a gente dava bronca nas crianças, aceitavam. Essa mãe, Sheila, ela não aceitava. Fala assim com meu filho não.
Não fala assim com meu filho, não. Irmão, seu filho fez isso. A gente tem que chamar a atenção dele. Não, eu não aceito que fale assim com meu filho. Hoje, o filho dela é gerente de uma boca de filho. Amém? Se você não permite que ninguém chame a atenção do seu filho, professor não pode chamar a atenção do seu filho, pastor, diácono, se prepare para algo ruim. Se você não aceita que ninguém chame a atenção do seu filho, se prepare. Tem que corrigir, tem hora que tem que estar naquela coisinha gordinha, dar uns tapinha mesmo para aprender. Nós temos que criar limite para os nossos filhos. Amém? Em caso, é uma palavra preventiva. Em caso, eu falei, irmãos, a gente conhece um pouquinho da vida de cada um. Se eu for ficar medindo palavra, porque eu sei do problema da Vera, eu não prego mais. Amém? Eu tenho que pregar a palavra. Se pegou em alguém aí, infelizmente, eu nunca usei o culto para jogar pedra para ninguém. Nunca usei. Eu uso para pregar a palavra. Então, nunca puxe, nunca faça força, nunca contamine ninguém a seu favor. Amém? E fique atento, irmão. Tudo que você escutar de uma pessoa, primeiro, você duvide. Ó, Gerson, duvida. Olha a vida de quem está falando primeiro. Olha a vida. Esse dia um cara veio falar para mim da sogra dele. A sogra dele é uma mulher de Deus, serva de Deus. Chegou lá na mesa, lá onde a gente mora, eu trabalhava, uma mesa lá, o pessoal fica conversando depois do almoço lá. Oh, minha sogra, que daí é uma... Eu nunca vi uma crente safada igual aquela. Crente isso, pessoal. Aí, pastor, aí. A sogra dele que é crente. Na cara de pau, eu falei, meu irmão, olha só, a palavra dele não é digna de crédito. Porque ele já foi preso. Ele é viciado em cocaína, viciado em bebida. Então a palavra dele não tem credibilidade nenhuma. Ele está falando uma serva do Senhor, eu não aceito essa palavra. Que isso quer me esculachar? Não é verdade, a tua palavra não é digna de crédito. Como é que eu vou ouvir você falar de uma serva do Senhor que eu conheço a vida dela? Tem pessoas que é assim. O ímpio, cachaceiro, a pessoa toda desconcertada, vem e tem um crente lá perto de casa, ele faz isso. Tem que ver. Esse crente é tudo safado mesmo. Meu irmão, primeira coisa, duvide. Olha, eu não acredito. Ontem mesmo, ela, a pessoa veio para mim e falou um negócio do irmão lá da igreja. Lá de São Cristóvão, que é servo do Senhor. Ó, o fulano fez isso. O que eu falei na cara dela? Não lembro? Eu falei, eu não acredito. Falei na cara dela, eu não acredito. O quê? Ah, não pode nem falar. Eu falei para ela assim, eu não acredito. Ah, já lembrei que foi. É porque ela... Porque são tantos casos. A pessoa... Não, inclusive eu também falei, eu não acredito. Nós falamos assim, eu não acredito. Não, mas foi verdade, eu não acredito. Se alguém vier contaminar alguém para você, falar, primeira coisa, eu não acredito. Faz o seguinte, chama a pessoa na minha frente. Nós falamos para a pessoa pode acreditar se ouvir da boca dela. Da boca, chama a pessoa. A senhora está falando isso aqui do Pedro? Tudo está falando isso do Pedro? Faz o seguinte, eu vou chamar o Pedro para falar na frente dele. Pronto, tu mata. Amém, irmãos? Amém. Mata logo. Alguém está falando alguma coisa? Irmão, a Elaine está pintando o cabelo, irmão. Ela pintou o cabelo, aqui o cabelo está pintado. Está pintado, eu vou chamar ela para falar na frente dela, ela pintou o cabelo. Quem entendeu? Não aceite contaminação, meu irmão. Se você tiver algum problema de relacionamento com alguém, não contamine outras pessoas. Não puxe as pessoas para o seu lado. Sabe por quê? Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai descobrir a verdade. Eu moro em comunidade. Olhe para cá, eu vou encerrar. Eu moro em comunidade. Eu já vi pessoas irem lá nos traficantes para fazer queixa de uma pessoa. Que ele fez isso, fez. Ah, é mesmo? Ele fez isso, fez. Ah, é mesmo? Ele fez. Ah, é mesmo? Chama ele lá. Quando a pessoa chama lá o acusado, adivinha quem toma posse? Quem foi fazer a queixa. Que ele contou tudo. Eles fazem isso. Não, chama lá ele que eu quero ver a versão dele. A pessoa sobe, quem apanha foi quem foi fazer a acusação. Amém? Então nunca aceite comentários dos outros, principalmente contra o pastor. Quem cuida de pastor é Deus. Eli estava todo escangalhado. Quando Deus exerceu os juízos, falou, Eli, vai morrer tu e teus filhos num dia só, e da tua casa nunca mais nenhum varão vai passar de tal idade. Quem